Olá, uma ótima quinta-feira para você. Que bom estarmos juntos meditando o Evangelho neste dia 6 de agosto, festa da transfiguração de Jesus. Vamos ouvir esse Evangelho que está em Mateus capítulo 17, do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E esta festa da transfiguração de Jesus, em que o Mestre muda a sua fisionomia, as suas vestes diante dos seus discípulos, já permitindo que eles tenham uma antecipação da glória da ressurreição. Um pouquinho antes, Jesus havia anunciado a sua morte, havia predito a sua paixão. Os discípulos estavam assustados, com medo, sem entender bem aquilo que Jesus estava querendo dizer. Mas logo em seguida de anunciar a sua paixão, Jesus, ele possibilita esse gostinho, um tira-gosto, uma antecipação daquilo que vai ser a felicidade, a glória da sua ressurreição. E assim, aqueles discípulos que deveriam enfrentar o Calvário junto com Jesus, teriam a força para que eles pudessem superar e vencer este momento, porque eles já sabiam que depois da morte, depois do sofrimento todo, depois do Calvário, aquela glória que eles tinham contemplado ali sobre o Monte Tabor iria se realizar. E assim também Deus age na nossa vida, sempre que nós precisamos atravessar o nosso Calvário, carregar a nossa cruz, Ele com o seu consolo, Ele com a sua graça, Ele com o seu amor, nos possibilita já sentir um gostinho de ressurreição. Quantas vezes nós temos que enfrentar algo muito difícil na nossa vida e a gente sente aquela força que nós sabemos de onde vem. É Deus que se transfigura também na nossa vida, é Deus que revela o seu poder, a sua glória e nos dá a força para que nós também possamos vencer os obstáculos que surgem no nosso caminho. Mas o mais importante desse evangelho é a voz que sai lá do alto daquela nuvem luminosa, a voz do Pai, que diz: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Pai nos pede somente isso, escutar Jesus. Se nós também queremos ser transfigurados, se nós também queremos ser transformados pela glória de Deus, o caminho é o da escuta. Ouvir a palavra do Mestre, ouvir os seus ensinamentos e, acima de tudo, obedecer, colocar em prática. Que nós sejamos discípulos fiéis, que você aí na sua vida
Aprenda a escutar Jesus, aprenda a reconhecer a voz dele. O chamado de Jesus é sempre algo empenhativo, algo exigente, mas é o caminho da nossa felicidade. Se nós queremos atravessar o Calvário e chegar ao monte da ressurreição, nós precisamos ser obedientes, precisamos escutar a voz do Mestre Jesus. Por isso, eu desejo que você e eu, no dia de hoje, possamos ter os nossos ouvidos bem sintonizados em Jesus, para que possamos reconhecer a voz do bom pastor e que possamos ser discípulos fiéis e obedientes daquilo que ele nos pede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia e nos vemos amanhã.